Olá, bem-vindos a mais uma nova edição do Bom Dia Associado, tradicional evento da Associação Comercial de Porto Alegre. Na sua terceira vez que estamos fazendo de maneira online devido à pandemia que estamos vivendo. Hoje o nosso tema será a reforma tributária, tanto no estado do Rio Grande do Sul como a nível federal. E para isso nós convidamos o ex-deputado, o ex-governador Germano Rigotto e o deputado estadual Sebastião Melo, que estão já linkados com a gente aqui. Queria agradecer de antemão ao Centro Integrado de Escola e Empresa do Rio Grande do Sul, nosso CIEE, a Agência K3, Band RS, Jornal do Comércio, Água Sarandi e Café Bom Jesus, que apoiam este evento, sem os quais não seria possível estarmos fazendo. Mas eu queria colocar, inicialmente, antes de dar a palavra aos nossos convidados, a posição da Associação Comercial de Porto Alegre, nossa CPA, em relação à reforma tributária do Rio Grande do Sul. Posição essa inicial, que a gente espera que ela venha sendo mudada, aperfeiçoada, na medida que vamos ter mais conhecimento da reforma em si. Assim como também nos posicionaremos em breve em relação à proposta do governo Bolsonaro, encaminhada essa semana, pelo menos na sua primeira parte, ao Congresso. Em relação à reforma estadual, queremos salientar que o governador Eduardo Leite encaminhou à Assembleia Legislativa o que chamou de Reforma Tributária RS, que são mais de 10 projetos. Vendida como um projeto que diminui a carga tributária, a mesma não resiste a um olhar mais atento. Apesar da redução gradual da alíquota geral do ICMS, ela vem junto com o fim de alguns subsídios, aumento do tributo sobre produtos da cesta básica, no ICMS para as micro e pequenas empresas, o aumento do IPVA e do ITCMD, entre outras medidas. Claro que há uma racionalidade, há pontos positivos nela também, mas na realidade estamos diante de um aumento da carga tributária, imposta à sociedade gaúcha, onde perderemos ainda mais a nossa competitividade e de obter os recursos necessários para os investimentos que o setor privado tanto necessita, para aumentar o nível de emprego e da produtividade dos diferentes setores de nossa economia. Acreditamos que esse conjunto de propostas deva ser amplamente discutido, mas que o momento não seja favorável para tanto, já que estamos convivendo com uma pandemia, né? Esse é um desafio que nós temos pela frente. Então, para tratar desses assuntos e da questão federal também, Germano Rigotto e Sebastião Melo. Eu vou pedir ao governador Rigotto, né, que use a palavra inicialmente, depois o Sebastião, e depois nós vamos interagir, vamos trocar ideias sobre esse tema, assim como aqueles que estão nos assistindo também pela nossa página do Facebook. Governador Rigotto, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, Vilarinho, primeiro um abraço carinhoso para ti, dizer da alegria de poder participar desse Bom Dia Associado, que já tem tanta tradição e agora começa a ter tradição de uma forma online, digital. Então, eu quero cumprimentar a ti, cumprimentar ao presidente Paulo Afonso Pereira pela iniciativa deste evento, que, como eu disse, já é tradicional, e honrado por estar participando do evento junto com o deputado Sebastião Melo. Sebastião Melo, nosso, já foi prefeito, tem um trabalho espetacular na Assembleia Legislativa, tem a responsabilidade maior entre os 55 deputados de aprofundar o debate, como presidente da Comissão de Finanças, de aprofundar o debate sobre esta reforma tributária estadual. Então, fico muito feliz, quero cumprimentar todos os que estão nos acompanhando, através das redes sociais, através do Face, através do Instagram, cumprimentar a Totti, toda a equipe que está ajudando nesta condução, mas eu acredito que, em primeiro lugar, eu vou concordar com a posição da Associação Comercial de Porto Alegre com relação à oportunidade. Sabe, Vilarinho, que eu sou o maior defensor de reforma tributária, eu andei por esse Brasil e ando pelo esse Brasil agora menos, agora virtualmente, porque não está acontecendo mais eventos presenciais durante esse período de pandemia, mas falando sobre as reformas estruturais e principalmente sobre a reforma tributária, que eu tive a responsabilidade de presidir uma comissão na Câmara Federal e que chegou muito próximo de aprovar uma reforma tributária. Infelizmente, o governo, na época,
não quis, com medo de perder receita, não quis que a proposta avançasse, e se tivesse acontecido a aprovação, hoje nós teríamos um sistema tributário muito mais eficiente, muito mais racional, muito mais justo do que nós temos. Então, na verdade, eu tenho debatido muito esse tema. Quando agora nós temos uma pandemia e os efeitos da pandemia na economia, a minha preocupação é que as reformas tributárias, tanto federal como estadual, elas sejam contaminadas pela necessidade fiscal dos governos. Nós temos um aumento do déficit fiscal devido às ações necessárias para enfrentar a pandemia, e então isso tem efeito na economia, tem efeito na arrecadação da União, dos estados e municípios, e meu receio é que debater reforma tributária nesse momento possa significar alguma tentativa de aumentar a carga tributária sobre setores que já estão muito tributados, muito penalizados, e que podem ter um problema mais sério com esse aumento de carga tributária. Então, eu me preocupo também, como Associação Comercial de Porto Alegre, com o momento de debate da reforma tributária. Mas vamos lá. Se ela tem que avançar, nós temos que analisar as propostas que estão na mesa. Com relação à federal, primeiro, tem 2 projetos tramitando no Congresso Nacional, que são 2 projetos que estão na direção correta, que racionalizam o sistema tributário nacional, que mudam o sistema tributário nacional, principalmente na tributação sobre o consumo. Quer dizer, hoje tu tem IPI, tu tem 27 ICMS, tu tem ISS, tu tem CID, tu tem COFINS, tu tem PIS recaindo sobre a base consumo. São vários tributos recaindo sobre o consumo. O que os 2 projetos, um que está na Câmara e no Senado, fazem? Eles fundem esses tributos federais, estaduais e municipais num grande IVA, num grande imposto sobre valor adicionado. Tá? Na verdade, faz aquilo que tem que ser feito, mesmo que com transição. O ICMS não pode continuar com 27 legislações, o ICMS não pode continuar com dezenas de alíquotas, o ICMS não pode continuar gerando uma guerra fiscal que chegou no limite. Pois bem, o que faz o governo federal? Ele entra errado nesse debate. Demorou para entrar e, quando entra dizendo que acha que não tem que discutir todo o sistema tributário nacional, que ele vai discutir os tributos federais, começando com PIS, COFINS, e nesta união de PIS, COFINS já está o setor de serviços dizendo que tem um aumento brutal de carga tributária e que, num segundo momento, ele poderá criar uma nova contribuição sobre movimentação financeira com outra roupagem para desonerar a folha. Pelo amor de Deus, a contribuição sobre movimentação financeira é regressiva, ela é cumulativa, ela tira competitividade, ela penaliza os que ganham menos. É um tributo que realmente, quando se diz, olha, mas nós vamos procurar tributar o digital, que hoje o mundo inteiro está querendo tributar, só um pouquinho. Qual é o país do mundo que tem um tributo como esse? Tá? Então, no federal, nós vamos poder avançar um pouquinho naquilo que está errado, em termos de ações, e naquilo que está correto. No estadual, com certeza, o deputado Sebastião Melo tem muito melhores condições do que eu de fazer análise dessa reforma tributária estadual. O que eu vejo? Tem coisas boas, tá? Na análise preliminar que eu fiz, tem coisas boas. Quer dizer, o fato de que a reforma federal ela deverá mudar o ICMS totalmente, mas o fato de tu ter uma simplificação com relação ao número de alíquotas, uma redução do número de alíquotas, aparentemente é simplificador. O problema é saber, essas 2 alíquotas não vão determinar aumento de carga tributária sobre setores que estavam numa alíquota menor e vão para uma alíquota maior, com aumento de carga tributária sobre setores, por exemplo, sobre fertilizantes, sobre produtos da cesta básica. Quer dizer, isto é um problema sério, até um problema social. Aí o governo diz, não, mas nós vamos desonerar os que ganham pouco, nós vamos devolver aos que ganham pouco este aumento de carga tributária que possa haver com a mudança de alíquota. Por exemplo, o feijão, o deputado Sebastião Melo vai me confirmar, hoje é 7%, vai para 17%. Tá? Quer dizer, eu diria o seguinte, isto é um problema, tá? Porque esta devolução não está clara. Segundo, a questão das micro e pequenas empresas. Eu fui o governador que
conseguiu fazer com que nós tivéssemos a melhor legislação de micro e pequenas empresas do Brasil, no meu período de governo. É só perguntar para os presidentes das entidades empresariais qual era a melhor legislação do Brasil para micro e pequena empresa. Desoneramos micro e pequenas empresas. Governos que vieram depois do meu criaram imposto de fronteira, criaram outros tributos, acabaram com aquilo que nós tínhamos conseguido fazer com que desburocratizasse e desonerasse a pequena e microempresa, e a proposta tem coisas boas. Ela, por exemplo, acaba com o imposto de fronteira até 2022. Ótimo. Só que a gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal já tem 4 votos a 1 com relação a essa questão do imposto de fronteira. Está querendo acabar. Segundo, tem o lado bom, mas tem o lado ruim, porque aumenta a carga tributária sobre o simples. No momento que tu tens, hoje, acredito que são 300, eu estava fazendo uma análise, o Sebastião pode me ajudar, nós devemos ter 360 pequenas empresas, não tenho o número exato, mas são 360 mil ao ano de faturamento para uma pequena e microempresa ela ter isenção. Vai passar para 180 mil, o que significa muitas microempresas vão ser tributadas. Tá? Então, diz, não, mas para um pouquinho, acaba o imposto de fronteira e isto compensa esta maior tributação sobre microempresas. A gente tem que saber, o imposto de fronteira ele vai terminar por decisão do Supremo Tribunal Federal, não tenho dúvida disso. Tá? Esta questão de aumentar a tributação sobre micro e pequenas empresas, sobre microempresas, não é boa, não é realmente uma ação correta. Tem coisas boas, tá? Como desoneração do setor de bens. Nós estamos retomando, então, aqui a nossa live com o governador Germano Rigotti, com o deputado Sebastião Melo. Tivemos um pequeno problema técnico. Eu pediria, então, para o Sebastião concluir as colocações iniciais dele. Sebastião, por favor. Eu não sei aonde cortou, Vilarim, mas eu vou... Bom, depois a gente, nas perguntas, podemos... Nas perguntas a gente complementa, se for o caso. Não, então, eu queria dizer, resumindo tudo isso, é o seguinte, eu não sou deputado nem de oposição, nem de governo, eu não faço parte do governo Leite, tá? Fiz questão de não fazer, eu sou velho na política, acho que quem perde a eleição tem que ser oposição colaborativa, quem ganha governa, mas eu também não sou um deputado ranzinzo, né? Eu, por exemplo, quando começou a reforma aqui dos servidores, eu tinha muitas restrições, o nosso partido foi condutor de muitas negociações, então, assim, vou votar a favor ou contra, se hoje viesse desse jeito, eu votaria contra, com letras garrafais, né? Mas amanhã ou depois, aí que nem a associação, a gente pode mudar de opinião. E, por final, eu queria dizer o seguinte, meus amigos, só uma única coisa. Tem um setor aqui, né, que é o setor de transporte urbano, né? Meus amigos, esse colapsou muito antes da pandemia. Vários estados, governador Rigotti, já não cobram o ICMS do diesel há muito tempo. Quer dizer, nós estamos aqui numa batalha campal na Assembleia para convencer o governo de diminuir. O governo diminuiu o querosene de 12 para 7 para a aviação regional, mas é incapaz de diminuir para o povão, tá? O povão que anda de Canoas para Porto Alegre, de Viamão, de Alvorada. E a reforma tributária trata zero disso, não? Então, eu diria o seguinte, me desculpe, mas é um rearranjo tributário e até que me prove o contrário, a gente tem que fazer uma trava nisto, é aumento de imposto, sim, e, portanto, né, se quisesse diminuir o imposto, era só deixar a lei que vai findar no final do ano e, portanto, o discurso estava garantido. Muito obrigado, presidente, obrigado, Vilarim, à disposição. Tá? Olha só, eu recebi agora uma provocação do Cláudio Penha, empresário na área do comércio, nosso membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial, e eu acho que ela vale tanto para nível federal como estadual. Vocês dois colocaram que, principalmente a área da Fazenda, procura em qualquer reforma tributária, qualquer ajuste tributário, não fazer cair a arrecadação. A gente não pode negar que o governo Leite aqui avançou na questão da Previdência, tem a sua proposta de privatizações que estão em stand-by agora pela questão da pandemia também, mas a nível federal e estadual, eu pergunto, onde é que está a reforma administrativa? Ou seja, nós estamos buscando recursos, receita, para cobrir este patamar de despesa, né? E o que nós colocamos é a seguinte, este patamar de despesa é o que a sociedade quer? A gente vê que quando mexe no tributo, ela não quer pagar, mas esse patamar de despesa ela quer. Ou seja, será que a gente não deveria estar discutindo, pelo menos ao mesmo tempo também, a questão da reforma administrativa e o nível de gasto
né? Tanto do governo municipal, estadual, como federal. Claro que nós estamos numa questão de pandemia, mas isso é uma exceção. E essa reforma ela não vem para atender só esse ano, ela vem para atender vários anos. Queria provocá-los com essa indagação. Eu gostaria de dizer, Vilarinho, que respondendo ao Cláudio Penha, que realmente a reforma administrativa deveria tramitar ou antes ou até conjuntamente com a reforma tributária. O que acontece? E a reforma administrativa ela é muito mais importante a federal do que a estadual, porque o guarda-chuva federal é que garante as mudanças que vão acontecer nos estados. Se tu não tiver um guarda-chuva, uma mudança na Constituição Federal, essa é outra questão que eu gostaria de perguntar depois para o Sebastião, que se tem alguma desses projetos que virão para a Assembleia Legislativa, que o governo vai enviar para a Assembleia, que tem mudança constitucional, ou se todos são legislação ordinária e legislação complementar. Isso eu pergunto porque é muito importante pela questão do quórum necessário para aprovar uma mudança dessas. Eu não tenho dúvida que o governo tem muita facilidade de aprovar se for maioria absoluta, metade mais um dos deputados presentes. O governo tem muita facilidade para aprovação. No caso do federal, da reforma tributária federal, tem mudança constitucional, que exige 3/5 de votos, em 2 votações na Câmara e 2 no Senado, o que é mais difícil tu conseguir construir o entendimento. Mas vamos lá. A questão da reforma administrativa, ela está prometida. O ministro Paulo Guedes falou muitas vezes de que a reforma administrativa aconteceria e ela é fundamental porque ela tem que desengessar os governos. Os governos eles estão muito engessados em cima da estabilidade, em cima da impossibilidade de meritocracia. Os governos ficam engessados não podendo fazer as mudanças efetivas que têm que ser realizadas. Então, essa reforma administrativa federal ela é muito importante. O que fez o governo federal? O Ministério da Fazenda anunciou, da Economia anunciou e não mandou projeto para o Congresso Nacional. E parece, às vezes, que é má vontade do Congresso. Não existe projeto de reforma administrativa tramitando no Congresso Nacional. O que foi dito agora é que o governo vai mandar o ano que vem, porque tem o ano eleitoral, porque tem a reforma tributária que deve avançar agora. Então, há uma decisão que, no meu modo de ver, e de respondo ao Cláudio Penha, é equivocada de não, pelo menos, colocar este projeto em debate dentro do Congresso Nacional. E, repito, é mais importante uma reforma administrativa com mudança constitucional em nível federal que garanta, que seja o guarda-chuva que garanta as mudanças que vão acontecer nos estados e municípios, que desengessem os governos. Então, eu concordo plenamente, a reforma administrativa deveria acontecer. Na reforma tributária, nós temos um quadro que, repito, tem que fazer uma reforma que mexa no ICMS. Esta história de dizer, nós vamos mudar os tributos federais, se os estados quiserem entrar neste processo, aderir a esta mudança que nós vamos fazer nos tributos federais, criando um IVA federal, só um pouquinho, não está se criando um imposto, está se criando uma contribuição sobre o valor adicionado, não é um imposto, porque se criasse um imposto teria que ser partilhado com estados e municípios, então não está nem se criando um IVA, está se criando uma contribuição sobre bens e serviços, contribuição sobre bens, fundindo PIS e COFINS. Muito diferente daquilo que está tramitando na Câmara e no Senado, que é criar um imposto sobre valor adicionado, acabando com as 27 legislações do ICMS, com IPI, com PIS, com COFINS, com CID, quer dizer, aí sim, aí tu faz uma reforma estruturante, uma reforma que ela faz com que o sistema tributário seja mais racional, mais eficiente e mais justo. O governo diz o seguinte, nós vamos entrar num debate com estados e municípios, vai dificultar tudo. Sem dúvida dificulta, mas num momento como esse, o governo é que tem que puxar os governadores para a mesa de negociação. Os governos precisam de apoio federal e os municípios precisam de apoio federal devido a todos os efeitos da pandemia nas economias de estados e municípios, na arrecadação de estados e municípios. É o grande momento de debater
exatamente não apenas a questão das mudanças estruturais no sistema tributário, mas até a revisão do Pacto Federativo. Não tem momento melhor para isso. Tá? E tem que trazer os estados e municípios para a mesa de negociação. Então, eu diria, a reforma tributária em nível federal, ela tem um problema, porque o governo está mostrando que não tem muita vontade de fazer a reforma estruturante, tá? De cima a baixo, e o governo está olhando, no meu modo de ver, para a arrecadação. Não acredito que essa criação da contribuição, essa nova contribuição sobre movimentação financeira, que seria uma contribuição sobre pagamentos e transações virtuais, eu não acredito que o objetivo seja desonerar a folha. O objetivo é efetivamente aumentar a arrecadação. O ministro Paulo Guedes falou algum tempo atrás que poderia arrecadar 150 bilhões de reais com esta nova contribuição. Na verdade, eu acredito que ele pensa em arrecadar muito mais do que isso. Quando ele fala em uma alíquota de 0,20, essa alíquota pode ser aumentada com muita facilidade, e isso determinaria um aumento brutal de arrecadação. Mas quem é que pagaria essa conta? Observa o seguinte, Vilarinho, eu digo isso ao deputado Sebastião Melo e todos os que estão nos acompanhando através das redes sociais. Hoje, tu vai dizer, não, as transações digitais que serão tributadas. Não, pagamentos é qualquer pagamento. Uma pessoa vai no mercado comprar um bem essencial, vai estar lá sendo tributado com essa contribuição, ou com uma contribuição sobre pagamentos. Segundo, quando nós olharmos o que acontece hoje nas transações que são feitas pelo sistema financeiro, 74% delas são digital. Quer dizer, tu utiliza os aplicativos dos bancos, tu utiliza a internet banking, quer dizer, tu tens hoje todas as transações que nós estamos fazendo, a grande maioria delas são digitais. E isso vai ser tributado, e vai tributar o pequenininho. O sujeito ganha um salário mínimo, ele vai retirar o seu dinheiro, ele vai estar sendo tributado na hora. Então, é totalmente regressiva. E pela cumulatividade dela, Vilarinho, pela cumulatividade desse tributo, o que vai acontecer? Nós vamos ter por exemplo, na produção de um bem e serviço, tu tem várias etapas, em cada etapa vai estar esse tributo, cumulativamente, tirando competitividade no momento Exatamente. Que nós temos que ter um ganho de competitividade. Então, eu vejo, na questão federal, problemas sérios pela falta de vontade de fazer uma reforma estruturante. Problemas sérios por deixar essa reforma administrativa, pelo menos mandasse para o Congresso Nacional para iniciar um grande debate. Na questão estadual, o deputado Sebastião Melo coloca algumas questões importantes. Eu vejo este aumento da tributação sobre a cesta básica um problema, mesmo que o governo fale na redução do ônus fiscal. Operacionalizar isso não é fácil. Dá para ver o que está acontecendo no auxílio emergencial, 3 milhões de auxílios emergenciais irregulares. E o governo federal tinha cadastro, através do Bolsa Família, tal. Quer dizer, então, nós tínhamos 3 milhões de auxílios irregulares no auxílio emergencial. Eu acredito que esta operacionalização da redução do ônus fiscal para famílias de baixa renda não é fácil de acontecer. Mas, como diz o deputado Sebastião Melo, imediatamente tu tem um aumento de carga tributária pelo fato de onerar mais a cesta básica, pelo fato de tu ter também benefícios concedidos, que a gente tem que analisar isso, deputado Sebastião Melo e Vilarinho, que é o benefício concedido sobre a cesta básica de alimentos, cesta básica de medicamentos, sobre carne, erva mate, sobre aves, suínos, benefícios que desapareceriam. Então, a gente tem que analisar se estes benefícios fiscais que hoje existem, desaparecendo, não significarão uma perda de competitividade do Rio Grande do Sul com relação a outros estados, sem considerar que tu onerar, por exemplo, fertilizante, tu aumentar a tributação sobre fertilizante, tu está aumentando a tributação sobre o nosso agronegócio, que compete com outros estados também. Então, são questões que nós vamos ter que ter um aprofundamento. Concordo com
tem coisas positivas, mas questões duvidosas e que provavelmente a Assembleia Legislativa vai ter que corrigir, vai ter que aperfeiçoar este projeto. E o grande problema é que regime de urgência, os projetos nem chegaram ainda, mas trabalhar em regime de urgência, uma reforma como essa, é muito complicado. Eu gostaria que o deputado Sebastião Melo me respondesse com relação a se já sabe quais projetos que exigirão um quórum mais qualificado dentro desses que o governo vai enviar à Assembleia. Sebastião, mas aproveitando aqui, aí já te coloco uma posição do Luiz Ricardo Sá, que é advogado tributarista, que ele, como estudioso do assunto, ele nunca viu, através de tributos que onerem diretamente a receita, né, e o consumo, usarem ele como artifício para a redistribuição da renda, né, que é o que está colocado na proposta do governador Eduardo Leite. Né? Nós não vamos cair numa grande armadilha nisso aí? Sebastião. Bueno, governador, num olhar ainda muito preliminar, não terá PEC nessa matéria. Terá projetos que vão exigir 28 votos, que é a maioria absoluta, e tem outros que poderão exigir maioria simples, ou seja, tendo 28 em plenário, você pode aprovar. Então, eu examinei isso um pouco do regimento interno da Assembleia da Constituição, mas ainda, numa conversa com o líder do governo, ele me disse, olha, não virá nenhuma PEC, porque essas matérias são infraconstitucionais. Tá? Bom, a pergunta é sobre o tamanho da máquina pública. Não é? Eu penso, Vilarinho, que a Constituição de 88, não é? Ela foi feita, boa parte dela, olhando muito para o retrovisor, não é? Porque ela deu direitos e ela acabou não dando deveres. Então, tu tem uma máquina pública hoje que consome com atividade meio enormemente. Eu vou dizer, com toda a responsabilidade, sem demagogia, se hoje o Brasil tomasse uma decisão de cortar 30% da máquina pública, do Conselho Tutelar, da Câmara de Vereadores, das prefeituras, das assembleias, do Congresso Nacional, do Supremo, tal, não faria nenhuma falta para o cidadão. Nenhuma falta para o cidadão. Por quê? Porque nós precisamos modernizar a gestão pública. Tá? Mas, infelizmente, né, o que acontece? Eu podia dar vários exemplos. Eu sou autor aqui, depois de muito esforço, tentativas dos poderes pedir para retirarem assinaturas, está tramitando agora o 12º, eu e mais 18 deputados, para tentar fazer com que você repasse o outro poder e os outros órgãos aquilo que você arrecada. Os nossos funcionários estaduais recebem há 50 meses do Executivo parceladamente. E aqueles que recebem mais, recebem em dia. Não só recebem em dia, como lá no Judiciário, no Tribunal de Contas, eles têm 60 dias de férias e gostam tanto de férias que vendem as férias, né? E botam no bolso. Alguns conselheiros botaram 500, 600, 700 mil vendendo licença prêmio. Então, esse é o país dos privilégios. Não tem como dar certo. Eu tenho que ter a reforma tributária de um lado, mas eu tenho que diminuir a atividade meio e investir naquilo que o Brasil precisa. Educação, Fundeb, corretíssimo. Ter tornado como política permanente, mas a segurança pública, o SUS está aí, precisa de mais recursos. Então, tem que diminuir a máquina pública. Não basta fazer uma reforma tributária, o cidadão vai pagar mais e a ineficiência continua. Porque tão grave quanto a corrupção do país é a ineficiência da máquina pública. Agora, é o seguinte, eu queria voltar aqui sobre a questão da reforma. Tem algumas coisas que vocês têm bons economistas, vocês têm que analisar. O governo cria um fundo para devolver para os que mais necessitam esse ICMS. Só que lá na letra D, na letra C, Vilarinho, ele vai lá e diz assim, esse fundo é utilizado para devolver, tal, e também diz para equilibrar as finanças públicas. Ora, o Estado que tem o déficit que tem, daqui a um pouco eu toco bilhões desse fundo e eu devolvo meia dúzia de merreca para os pobres e eu equilibro a finança com isso. Então, esse assunto aqui não está, né? Não tá bem claro para nós. Né? Então, essa questão do fundo é uma questão que precisa ser muito analisada. Tá? Segundo, ela não tem regra de transição. Quer dizer, ela tem regra de transição para diminuir de 18 para 17, mas ela não tem regra de transição para aquele cidadão que tem uma carga tributária hoje de 7, vai passar para 17 e ele começa com toda essa carga tributária a partir de janeiro. Então, veja bem, eu estou pegando todos esses setores, né?
E aí, na questão do desenvolvimento, governador, você é especialista ali, quer dizer, os bens de capitais, todos eles vão ter uma majoração enorme, né? Que é o setor produtivo, que é o que produz, entendeu? Então, eu diria o seguinte, que pena que o governador não tenha mandado essa matéria no início do mandato, né? Porque eu acho que, eu não tenho dúvida nenhuma que o parlamento é o espaço do bom debate, do contraditório, do aperfeiçoamento. Só para dizer para vocês, nós instalamos aqui uma subcomissão da reforma tributária, acho que vocês têm que estar nela, tá? Ela teve a primeira audiência agora, terça-feira, ela é oriunda de duas comissões, da Comissão que é Economia, Desenvolvimento, Turismo, e a Finanças, né? E já aqui, só na minha comissão, já uns 10 pedidos de audiência pública, que a gente vai dividir, se vamos fazer via comissão, via subcomissão, porque os setores querem conversar e têm o direito de conversar e querem ter as suas posições, não é? Mas o tempo é muito curto, nós estamos chegando no final de julho, já adentrando agosto, portanto, nós vamos ter um espaço muito curto para o debate dessa matéria, né? Mas espero que a gente possa aqui, com equilíbrio, com juízo, com a ajuda de vocês, todos nós temos um grande partido, que é o bem do Rio Grande do Sul. Aliás, eu sempre digo o seguinte, o Rio Grande vai muito bem, o que vai mal é a máquina pública, que 40 anos, em 36, gastou mais do que arrecadou, não tem como dar certo, não? Então, tem muitos detalhes nesse projeto, não é uma coisa singela, não é coisas que só a legislação, porque uma coisa, às vezes, é o que vem numa carta de intenção. Isso eu estou muito acostumado aqui. Tem uma carta de intenção e quando tu começa a ler os projetos, quando chego aqui, os projetos não casam também com a carta de intenção, né? Então, eu acho que essa é uma atenção muito especial que nós vamos ter e eu quero dizer que estamos muito, muito aqui disponível para continuar esse debate. Eu sei que essa live é importante, mas eu sei que ela não se esgota aqui num debate também que é qualificado, mas extremamente reduzido o tempo, não? Sebastião, em nome da Associação Comercial, de antemão já agradecemos o convite e estaremos colaborando com a comissão, com a subcomissão, naquilo que nós pudermos. Eu tenho aqui uma pergunta do Ivânio Bernardon, né, nosso colega de Associação Comercial, o governador Rigoto, em relação dos dois projetos que estão hoje tramitando, um no Senado e outro na Câmara dos Deputados, né, porque o do governo, por enquanto, não existe ainda o projeto, né, só uma questão pontual. Qual deles que tu acha que poderia progredir mais e avançar? Mas antes disso, governador, eu quero dar uma quebradinha na seriedade da nossa conversa para lhe informar que o Juventude está ganhando de 1-0 do seu Caxias, tá? Só para você não ficar... Mas vamos lá, vamos falar da reforma tributária. Não precisava me dar essa notícia, não precisava me dar essa notícia. Mas, Vilarinho, respondendo ao Bernardon, os dois projetos da Câmara e do Senado, o ideal é que nós tivéssemos um projeto só, que não tivesse disputa de beleza entre os autores desses projetos, que tu canalizasse tudo na direção de um, mas tem um na Câmara e um no Senado, os dois na direção correta, que significa os dois racionalizam efetivamente o sistema tributário nacional, os dois fazem com que nós tenhamos justiça fiscal, que diminua a sonegação, a informalidade, a busca do judiciário para não pagar tributo, porque o cipoal de legislação que nós temos, principalmente sobre o consumo, fazem com que nós tenhamos muita evasão fiscal, muita sonegação, muita informalidade, muita busca do judiciário para não pagar tributo, em cima de uma vírgula mal colocada nessa legislação. E eu condeno o sistema que permite isso, e faz com que os que pagam tenham que pagar por esses que não estão pagando. Então, os dois projetos, Bernardon, eles estão na direção correta. Eu acredito que o da Câmara Federal, que aquele do Bernard Api, que foi levado pelo Baleia Rossi para dentro da Câmara Federal, ele tem mais facilidade, tem mais apoio, tem apoio muito forte na Câmara, e ele tem também algo que significa uma transição um pouco maior do que do Senado, o que, no meu modo de ver, essa transição para a implantação do novo sistema tributário, tu não implanta mudança no sistema tributário sem transição. Quer dizer, então, essa implantação do novo sistema tributário, tendo uma transição um pouco maior, permite que nós tenhamos menos resistência à aprovação dessas mudanças todas. Então, o projeto da Câmara, talvez ele tenha mais apoio e mais facilidade de aprovação. Mas eu não vejo como aprovar uma reforma tributária se o governo federal não estiver, no mínimo, ao lado do Congresso Nacional.
E não tem como aprovar a reforma tributária. Quando eu fui líder do presidente Fernando Henrique e que fui presidente da Comissão de Reforma Tributária, que nós chegamos muito próximos, aprovamos na comissão por praticamente unanimidade, e quando era para chegar no plenário, o governo, com medo de perder receita, puxou o tapete, impediu o avanço da reforma. Quer dizer, uma pena que tenha acontecido isso, porque hoje nós teríamos, com a transição, um sistema tributário totalmente diferente. E, naquela época, tu deixava claro que não tinha irresponsabilidade fiscal de reduzir a receita do governo federal, ou estadual, ou municipal, mas tu tinha uma ampliação de base tributária, e com essa ampliação de base tributária, tu teria desoneração de setores que estavam muito onerados. Não. Depois disso, o que aconteceu? Os governos falaram em reforma tributária, mas nunca efetivamente tiveram vontade política de encaminhá-las, de fazer com que elas avançassem. Então, hoje, quando eu vejo uma posição do governo federal não indo na direção de uma reforma estruturante, o meu medo é, por mais vontade que possa ter o Congresso Nacional, de novo nós tenhamos ali na frente uma meia-sola, uma reforma parcial, quer dizer, uma mudança pontual no sistema tributário e, às vezes, até com aumento de carga tributária e não aquilo que o país precisa. O governo federal tem que ser empurrado pela sociedade, tem que ser, pressionado para efetivamente fazer com que nós tenhamos essa reforma estruturante, mesmo com transição. Então, Bernardon, acho que as duas que estão na Câmara e no Senado estão na direção correta, mas talvez a da Câmara tenha mais facilidade. Com relação à questão estadual, não tenho dúvida que esse projeto do governador Eduardo Leite, do governo do Estado, tem coisas boas. Agora, ao mesmo tempo, tem coisas que realmente significam aumento de carga tributária. Quando o deputado Sebastião Melo fala no GLP, quer dizer, o GLP vai passar de 12 para 18. Quer dizer, o gás vai passar de 12 para 18. Quando se fala no vinho, o vinho passa de 18 para 25. Não, mas o governo diz que nós vamos dar o mesmo benefício que é dado em Santa Catarina. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. Um refrigerante passa de 20 para 25. Só que nós temos que ter cuidado, porque um aumento de alíquota pode significar que uma empresa que pretenda ampliar ou se instalar no Rio Grande do Sul, ela termine se instalando ou ampliando em outro estado, mesmo que considere aguardente, refrigerante, a bebida alcoólica como bem não essencial. Mas, de qualquer forma, o cuidado que nós temos que ter é que uma fábrica de refrigerante gera emprego, renda, desenvolvimento, e um aumento de alíquota pode significar o afastamento de investimento do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado pela Assembleia Legislativa, ver os pontos positivos que podem ser mantidos e o que deve ser aperfeiçoado nesse projeto que o governo mandou. Eu quero agradecer, eu não sei se nós estamos caminhando para o final, Vilarinho. Não, tem mais um ponto que nós vamos encaminhar, governador. Nós já estamos a 55 minutos da live, passou rápido, porque a conversa está boa. Está claro que nós vamos ter que ter outros encontros como esse, na medida que esses projetos forem sendo colocados à população como um todo, mas eu não posso deixar de perguntar para dois homens públicos do porte de vocês sobre a questão do distanciamento social e de que maneira o governo do Estado, especificamente aqui a Prefeitura de Porto Alegre, está enfrentando esse problema. Então, com essa pergunta que eu faço a vocês, peço também que vocês façam as conclusões em termos do nosso ponto básico da reforma tributária, mas que não deixem de comentar também sobre a questão do distanciamento social. Nós temos outras perguntas aqui que foram chegando, mas que nós vamos encaminhar depois diretamente aos senhores para vocês estarem respondendo aos nossos telespectadores. Tá? Então, vamos começar agora com o Sebastião e depois o governador encerra. Sebastião. Bem. Está desligado, Sebastião. O áudio, Sebastião, está desligado o teu microfone. Agora está ouvindo? Estamos. Os temas propostos dão vários seminários, então a gente tem que reduzir a termo, né, governador? Tá? Primeiro, eu quero dizer que eu tenho total acordo com o governador sobre essa questão da PEC 45, que é de autoria do Baleia. Eu acho que ela é mais completa, eu acho que ela poderia ser a âncora, né? Vou dar um exemplo. Eu estava lendo na Folha de São Paulo esses dias que nós temos
3,4 trilhões, governador Rigoto, no contencioso, discutindo por essas regras. Olha, não é assim, é assim, é assim. Então, imagina todo esse dinheiro colocado aí para a infraestrutura do país. Então, eu penso que esta é a reforma, a emenda mais completa, que é a da Câmara, que podia ali acoplar, né? Porque ela cria o IBS, acho que é o IBS, Imposto de Bens e Serviços, enfim e tal. CBS. Não, o IBS. IBS. Sim, o IBS depois, do Baleia. Isso, tá. Eu queria dizer também, por final, o seguinte, né, Tia, que sobre a questão do cadastro único, né? Vocês estão vendo agora aí o que aconteceu no Brasil. Milhares que não deveriam receber e milhares que deveriam receber e não receberam. Então, quando eu crio o cadastro único do Rio Grande do Sul, eu vou deixar milhares de invisíveis que não vão receber os 50, 60 pila por mês, viu, gente? Por quê? Porque eu vou pegar só o cadastro único. Mas aquele que não está no cadastro único é tão miserável quanto aquele que está no cadastro único. E também tem uma outra coisa que o governo está dizendo aqui na Carta de Intenções: a pessoa tem que ter uma conta bancária. Será que todos esses que vão ser beneficiados têm conta bancária, governador? Tem que ter conta do Banrisul, na Caixa, quer dizer... Então, assim, tem muitas coisas que precisam, né? Realmente, que pena que o tempo seja curto, mas eu tenho certeza absoluta, pela qualidade dos meus colegas e o juramento pelo bem do Rio Grande, nós temos que encontrar uma solução, não é, importante para o nosso Estado. Né? Acho que isso é uma decisão que não é do governo, é do Estado, é um projeto que nós temos que avaliar. Tá? Quanto ao distanciamento social, Vilari, eu tenho uma posição que vem desde o início. Eu penso que, num primeiro momento, né, era até pela maneira que surgiu, o fechamento, acho que para os governantes era quase que compulsório, não é? Acho que onde é que está o erro disso, na minha avaliação, né? É que tanto os governos locais como o governo do Estado, eles só convidam o empresário, no caso do Rio Grande do Sul, para recorrer das decisões que ele toma sozinho, né? Então, assim, ele mudou de ideia várias vezes. Primeiro os prefeitos tinham autonomia, depois tirou a autonomia dos prefeitos, agora ele quer devolver os prefeitos e ele está querendo agora fazer um rearranjo com os prefeitos, dizendo, vamos dar mais autonomia. Então, eu acho que o governo do Estado está meio perdido nesse negócio da pandemia. Não? Porque eu só acho que, com os protocolos necessários, com as testagens, aqueles que têm acima de 60 anos, tudo, eu acho que nós não precisamos ter chegado aonde nós chegamos. Porque, por exemplo, né, eu gosto de exemplo, porque exemplo o povo entende. Né? Desce aqui, eu estou no 9º andar. Se eu for aqui na Praça da Matriz, tem uma obra necessária e desejada, que é a reforma da Praça Deodoro. É uma obra pública que está funcionando a todo vigor, com operários trabalhando. Eu ando a 1 quilômetro, eu encontro a Orla do Guaíba, no trecho 3, com dezenas de funcionários que trabalham para empresas privadas, contratadas pelo poder público, funcionando. Mas, no entanto, o mesmo governo municipal que fez isso, fechando as obras privadas, é o governo que permite que as obras públicas andem a todo vapor. O mesmo governo que não permite que o mercado público, que tem 110 permissionários, são familiares, são pessoas familiares, são os pequenos, é o barbeiro, é o vendedor de peixe, é o vendedor do feijão, esse não pode funcionar. Mas se eu ando 500 metros dali, eu posso vender no supermercado todos os produtos que ali vendem. O vírus pega ali, não pega no supermercado e pega lá. Quer dizer, eu limito por faturamento, como aconteceu numa cidade de Porto Alegre. Quer dizer, se eu tenho um protocolo bom, mas eu sou uma empresa grande, eu não posso abrir. Agora, se eu tenho um protocolo ruim e sou uma empresa pequena, eu posso abrir. Então, eu diria, estou dizendo isso com toda a responsabilidade, que eu vejo o governo do Rio Grande do Sul e o governo de Porto Alegre decidiu muito mais na política do que na ciência. Muito mais na política que na ciência, tá? Então, acho que faltou uma mesa com bom senso, uma mesa com ciência, uma mesa com setor produtivo, não fazer, por exemplo, os decretos sem dialogar. Quer dizer, eu digo, olha, volta o Campeonato Gaúcho, ok? Bom, eu acho até que já podia ter voltado, tudo bem, tem rigor, tem protocolo rígido. Agora, assim, a academia, que tem 7 funcionários, que é um local, digamos assim, de um espaço até de recuperação mental, aquela pessoa que montou, que alugou, esse não pode abrir. O clube social, que tem espaços grandes, não pode abrir. Então, qual é o critério mesmo? Então, eu penso, né, que tem muitas contradições, não é uma tarefa fácil, eu já tive dos dois lados, eu já fui vice-prefeito, eu já exerci a prefeitura em vários momentos, ajudei o Fortunato a tomar decisões, então eu sei que é difícil, mas eu quero dizer o seguinte,
a pandemia, a nossa solidariedade, nossa dor a todos que perderam seus familiares no Rio Grande, no Brasil, mas tem uma pandemia pela frente que vai matar 300, 400 mil pessoas, que é aquele que não volta mais o seu CNPJ, é aquele que não volta mais com condições do emprego, né? Porto Alegre perdeu 21 mil empregos no mês de março, abril, mais 14 agora no mês de maio, junho não chegou ainda, e 30%, 25% do CNPJ não voltam mais. Então, esta é uma realidade. Então, a minha posição sempre foi esta. Era necessário fechar no primeiro momento, mas ter uma agenda muito diálogo, equilíbrio, e não fazer esse efeito sanfona. Abre, fecha, fecha e abre. Isto liquidou a nossa cidade de Porto Alegre. Não? Obrigado, Sebastião. Governador. Bem, primeiro, essa questão, Vilarinho, de tomar decisão de um governador, de um prefeito, num momento como esse, não é fácil. Só quem está na cadeira do governador ou na cadeira do prefeito sabe a dificuldade de um lado, enfrentar a pandemia, evitando um colapso do sistema de saúde, por mais que medidas sejam tomadas de aumento de leitos, de UTI, de a contratação de profissional, sempre o risco existe. Tu não sabe como a epidemia ela vai avançar. Tá? Segundo, de outro lado, os efeitos que, como o Sebastião coloca, na economia e no fechamento de empresas, no desemprego, no agravamento da crise social. Então, tu está sendo pressionado dos dois lados. Agora tem que ter comando. Eu não tenho dúvida que a responsabilidade ela começa do presidente da República e do governo federal, do Ministério da Saúde, de dar as diretrizes básicas, de ter efetivamente um comando nacional, e continua pelos governadores, que têm que comandar os seus estados, e não acho que a autonomia para os municípios é o melhor caminho nessa questão. Os municípios têm que operacionalizar, mas operacionalizar em cima de um início de um comando federal e depois de uma condução em nível estadual. O que eu vejo nesse quadro hoje? Eu não tenho a menor dúvida que o Rio Grande do Sul iniciou, e quando eu digo Rio Grande do Sul, eu estou falando do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, iniciaram um processo de distanciamento muito cedo. Tá? Muito cedo. Sem dúvida, tinha que analisar o que estava acontecendo com o número de óbitos, com o número de pessoas infectadas, e sabendo que o problema mais sério, que o vírus gosta do frio, que nós teríamos na frente, tá? Quando chegasse o inverno, como chegou. Então, felizmente, esses dias a gente tem temperatura de verão. Tá? Porque se tivesse temperatura de inverno, efetivamente, nesses dias agora que estamos tendo, nós teríamos um agravamento da situação. Então, 4 meses de distanciamento, com efeito na economia, no efeito na vida das pessoas, é muito tempo. E nós estamos agora no período mais forte da epidemia na região sul, por causa do inverno. Então, o distanciamento, no meu modo de ver, ele poderia ter começado há 1 mês e meio atrás. Nós não teríamos tantos prejuízos na economia, nós teríamos a sociedade aceitando mais facilmente as medidas de distanciamento, mas iniciamos muito cedo. A culpa é de quem? Não sei, é que a epidemia ela teve toda uma dificuldade de se compreender o alcance dela, como essa pandemia acontecesse. Mas, com certeza, hoje está claro que começou muito cedo. Com relação ao projeto do governo do Estado, as mudanças que foram acontecendo foram enfraquecendo, tá, esse projeto. E eu não tenho a menor dúvida que hoje tu tens que ter este abre e fecha, foi a pior coisa que poderia ter acontecido para a nossa economia. Isso não permite que o empreendedor se planeje, isso não permite que tu tenha o mínimo de segurança no que tu vai fazer, e isto faz com que muitas empresas vão ficando no caminho, aumentando o desemprego. Então, eu quero te dizer, Vilarinho, e digo a todos que estão nos acompanhando, que não é fácil tu estar no cargo de governador ou de prefeito num momento como esse. Mas ontem eu vi um Paulo Germano colocando na Zero Hora um artigo que ele dizia que é hora também de liderar, é hora também de ter posição clara e posição firme. Tá? E eu vejo que hoje nós estamos aí com muito bater cabeça em nível federal, estadual e municipal, e as coisas não estão acontecendo como deveriam, e a economia está pagando um preço altíssimo com relação a isso, inclusive com o desaparecimento de muitas empresas e não afastando o risco de um colapso
no sistema de saúde. Quer dizer, algo teria que ter sido feito de uma forma diferente para evitar isso. Governador, deputado, muito obrigado. Nós, da Associação Comercial, sempre no espírito empreendedor e democrático que temos, estaremos sempre abertos ao diálogo, em busca do melhor caminho para a sociedade porto-alegrense. Esperamos encontrá-los em outro momento, passamos do nosso horário, né? Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço, governador, Sebastião, até outro momento. Obrigado. Um abraço, obrigado. Um abração.